Olha para a questão de número 21. A questão coloca a seguinte instrução para a gente. Inscrito na estética romântica da literatura brasileira, o conto descortina aspectos da realidade nacional no século XIX. E aí, o que é feito nesse caso? Nós temos um texto de Reis, M.F., Úrsula e outras obras. E aí nós temos que avaliar o que esse texto faz para que ele consiga descortinar, para que ele consiga demonstrar aspectos da realidade nacional. O que significa descortinar? É você pegar alguma coisa que está atrás das cortinas, que está escondido, e você mostrar, escancarar isso para a realidade. É você demonstrar algo que estava até então de maneira implícita presente ali naquela realidade social. Ele pontua até que esse texto ele está inscrito na estética romântica da literatura brasileira, ou seja, pertence ao período da literatura brasileira conhecido como romantismo. Agora, olhando para o texto. A escrava. Admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. Ou seja, uma senhora que tem ali, a vontade de garantir a abolição da escravidão. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas. No presente século, no século XIX, ou seja, a senhora entende que, cara, é absurdo você imaginar que uma pessoa no século XIX ainda tem sentimento escravocrata, ainda defende a escravidão. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem alto, esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu e desmoraliza e avilta a nação inteira. Levantai os olhos ao Golgota, ou percorrei-os em torno da sociedade e dizei-me, e aí a senhora, que está defendendo aqui a abolição da escravidão, coloca: para que se deu em sacrifício o homem-deus, que ali exalou seu derradeiro alento? Ah, então não é verdade que seu sangue era o resgate do homem. É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado à liberdade? E depois, olhai a sociedade. Não vedes o abutre que a corrói constantemente? Não sentis a desmoralização que a enerva, o cancro que a destrói? Ou seja, esses princípios efetivos da sociedade escravocrata, que são ruins, na perspectiva aqui da senhora que está falando, por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e será sempre um grande mal. Dela a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas, e o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. E aí finaliza o texto com essa justificativa. Então veja, obviamente essa senhora que está falando aqui no texto não defende a escravidão. Ela, pelo contrário, é a favor da abolição da escravidão. E ao final do texto, ela demonstra uma visão de que, veja, a escravidão ela é ruim até mesmo para o comércio. Por que a partir da escravidão você tem a decadência do comércio? Porque o escravo não pode fazer florescer a lavoura, já que seu trabalho é forçado, demonstrando ali uma visão de que, além do fator humanitário, a escravidão é ruim na medida em que faz com que você não consiga desenvolver a estrutura comercial que seria necessária ali para o crescimento do capitalismo, pensando nessa perspectiva. Nesse caso, observe bem, esse texto descortina esses aspectos da realidade nacional ao fazer o quê? Letra A, ao revelar a imposição de crenças religiosas a pessoas escravizadas. Isso é falso. Em nenhum momento o texto tocou nessa ideia de que na escravidão você tem uma imposição de crença religiosa que é o grande fator negativo da escravidão. Ela até cita como justificativa do porquê que a escravidão é ruim o fato de que se você tem escravidão, o comércio vai degringolar, o comércio vai entrar em decadência. E isso acaba não sendo positivo para quem quer ali naquele sistema comercial ter o seu crescimento econômico. Letra B. Apontar a hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão. Isso até faz sentido. Quando ela coloca aqui no finalzinho do texto que a escravidão é ruim para o comércio, você percebe que o discurso conservador que defende a escravidão é hipócrita. Porque como que eles podem defender uma prática que por si só vai prejudicar a estrutura comercial que esses conservadores necessitam para que eles possam ter o seu crescimento econômico? Portanto, a letra B é interessante. Letra C. Sugerir práticas de violência física e moral em nome do progresso material? Falso. Na verdade, essa autora do texto está propondo uma perspectiva que vai contra essas práticas de violência física e moral, porque ela defende o fim da escravidão. Letra D. Relacionar o declínio da produção agrícola e comercial a questões raciais. E aí, observe, isso existe no texto? Existe. Isso, de fato, existe, mas não é isso que o comando está perguntando para você. Olha aqui que o comando perguntou. A autora, nesse conto, descortina aspectos da realidade nacional
ao fazer o quê? Ao apontar a hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão. Ela não mostra os aspectos da realidade nacional ao relacionar o declínio da produção agrícola e comercial a questões raciais, apesar de ela fazer isso no texto. Apesar de ela realmente fazer uma relação entre como que você pode ter um declínio da estrutura comercial, um declínio da produção agrícola, a partir de uma questão racial que seria exatamente o preconceito. E outro problema para a letra D. Não é meramente uma questão racial qualquer, é uma questão de preconceito. Quando eu falo que ela está relacionando o declínio da produção agrícola e comercial a questões raciais, é como se eu estivesse falando o seguinte: olha, se o negro trabalha, a produção agrícola vai acabar entrando em declínio. Não é exatamente isso. O que leva a produção agrícola e comercial ao declínio? É a escravidão. Não é a questão racial como um todo, porque a questão racial é uma afirmativa muito ampla. É uma afirmativa que permite diversas interpretações, e aí você tem que tomar bastante cuidado com a precisão acerca disso. Com a precisão acerca daquilo que essa alternativa está tentando transmitir para você. Olha para a letra E. Ironizar o comportamento dos proprietários de terra na exploração do trabalho, errado. Ela não está ironizando, não está trazendo uma visão irônica sobre o comportamento daqueles que possuem posses de terra na exploração do trabalho. Então, entre a letra D e a letra B é mais adequada. É um texto que carrega um certo tom de crítica à sociedade da época. Até porque, qual que era a realidade nacional no século XIX? Uma sociedade que ainda baseava-se no trabalho escravo. Uma sociedade que majoritariamente utilizava o trabalho escravo para sustentação da estrutura econômica. E aqui, nesse caso, ela está criticando isso, colocando uma perspectiva de alguém que é contra a escravidão. E como que essa crítica é estruturada? A partir do momento que ela aponta a hipocrisia que existia naquela sociedade do século XIX no discurso conservador que defendia a escravidão. Portanto, juntando a informação que existe no comando com o que você tem nas duas opções, a letra B acaba sendo a mais adequada. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.